Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu te mostrar uma coisa importante, que é Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Presta bastante atenção. Por quê, pastor? Olha, irmãos, não adianta não, tá? Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos enfrentar dificuldade. A Bíblia diz claramente, neste mundo tereis aflições. E às vezes a aflição que surge é no relacionamento marido e mulher. Às vezes a aflição que surge é no relacionamento pai e filho. Às vezes a aflição que surge é uma dificuldade no local de trabalho, na empresa, no negócio. Às vezes a dificuldade, a aflição que surge é no relacionamento com os vizinhos. Às vezes na igreja, com os irmãos. Você está compreendendo? Às vezes é uma doença, é uma enfermidade, é um problema que chegou. Mas o que eu quero que você entenda, que enquanto você estiver aqui neste mundo, você vai enfrentar dificuldades. Por quê, pastor? Nós temos um adversário, nós temos um inimigo. Ele é inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que foi para a liberdade que, de fato, Cristo nos libertou. Mas o nosso adversário, ele vai trabalhar e vai lutar o tempo todo, eu poderia dizer dessa maneira, para nos capturar de volta. Por quê? Porque um dia nós andamos como o mundo andava. Um dia nós vivíamos como o mundo vivia. Um dia ele era Senhor das nossas vidas. E no momento que eu me entreguei a Cristo, eu me tornei novamente amigo de Deus. Houve paz entre eu e o Criador. Eu assumi a posição de filho de Deus. Mas desde aquele dia, o meu adversário, ele ainda acredita que ele ainda tem condições de me levar com ele. Ele ainda tem condições de me trazer de volta para o reino dele. Eu me lembro de um demônio falando uma coisa para mim que eu nunca mais me esqueci. Ele falou para mim assim, sabe por que eu escolhi você? Porque você é muito forte. Em outras palavras, irmão, preste atenção. Ele quer vencer aquele que pertence a Deus, para depois exibir no mundo das trevas como um troféu. Aí, tá vendo? Ó, esse jejuava, esse orava, esse respeitava a palavra do Deus dele, mas eu lutei, venci, enganei ele, ó, é meu. É isso que ele quer fazer com você. É isso que ele quer fazer comigo. É isso que ele quer fazer com o teu filho, com a tua filha, com a tua casa. Ele quer catar você e levar para ele. Você está compreendendo? Alguns, infelizmente, já estão debaixo do jugo dele, debaixo do poder dele. O diabo ele não está preocupado com aquela pessoa que já está sob o domínio dele. A preocupação dele é em trazer aquele que não está. É aquele que está andando de acordo com a vontade de Deus. E quanto mais respeitador da palavra, mais forte você é. Mais poderoso você é. Eu poderoso, pastor? Sim. A Bíblia diz que Deus habita na congregação dos poderosos. O meu pai é poderoso. Como tal, eu também sou poderoso. Você compreende? E é de pessoas assim que o diabo está atrás. Ele não está atrás daquele que está no adultério. Aquele que está no adultério já está com ele. Ele não está atrás daquele que rouba, diz, me oferta, já está com ele. Ele não está atrás daquele que mente, fala palavrão, já está com ele. Ele não está atrás daquele que fica de olho na mulher dos outros, já está com ele. Ele quer aquele que anda correto. Ele quer aquele que é forte. É aquele que é filho do Todo-Poderoso. Só que esse gostinho eu não vou dar para ele. Esse gostinho você não pode dar para ele. Você está compreendendo? Coloca no teu coração, enquanto você estiver aqui, depois você cuida da tua unha. Comer unha não vai te matar a tua fome não, preste atenção. Enquanto você estiver aqui, você vai enfrentar batalhas. Você vai enfrentar dificuldades. Mas preste atenção em Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmão, você não pode ser frouxo, não. Ô, pastor, que palavra feia, frouxo não. Está escrito na Bíblia. Foi eu que inventei, não. Se te mostrares frouxo, o que é frouxo? Fraco. Fraco, desanimado, abatido, frouxo.
que não aguenta uma pancada, que não aguenta uma investida, que não aguenta uma dificuldade. Não, não. A dificuldade veio, eu não quero dificuldade. Eu não quero problemas. Eu não quero. Quem é que quer enfrentar problemas, irmão? Quem é que quer enfrentar batalhas? Quem é que quer enfrentar luta? Mas se vier, não vai encontrar um Zezinho, ninguém não. Vai encontrar um filho de Deus vivo e vai ter problema, porque ele não vai conseguir vencer. Por quê? Porque o poder dele, do Todo-Poderoso, está comigo. É isso que você tem que colocar no teu coração. Não é ficar procurando problemas, não, ficar procurando dificuldade, não. Mas se cruzar o meu caminho, vai tombar. Se cruzar o meu caminho, vai cair. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está comigo. A força está do meu lado. O poder está do meu lado. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Agora, a dificuldade chega. Vai chegar, chega para todo mundo. A dificuldade chega. Aí você é banco frouxo. Banco covarde. Não sei. Irmão, eu mandei agora há pouco aí para você, não sei se você leu, lá no livro de Apocalipse, 28, parece, a Bíblia diz que os covardes, 21:8, os covardes, irmão, eu escrevi dessa maneira ainda, a mensagem eu me lembro, a mensagem que eu escrevi para você, entre outras coisas, foi isso que eu escrevi, entre outras coisas, os covardes não participarão da glória do reino dos céus. Não experimentarão a glória do reino dos céus. Irmão, você não pode ser covarde, não. Qual é o covarde? É aquele que se esconde na batalha. É aquele que tem medo de enfrentar a dificuldade. Repito, quem é que quer dificuldade? Ninguém quer. Mas, de repente, vai surgir um problema. Às vezes surge um problema financeiro. Às vezes surge um problema familiar. Às vezes surge um problema de saúde. Você ouviu do médico aquilo que você não queria ouvir. Você não gostaria de ouvir. Outro dia, um amigo muito querido me liga, pastor, fui no médico, sei o quê, fiquei meio abalado. Eu falei, você ficou abalado por quê? Não, porque ele falou que eu vou ter que tomar remédio a vida inteira, e eu sou jovem. Eu falei, primeiro você tem que tomar vergonha na tua cara, rapaz. Eu falei, primeiro você tem que começar a cuidar do teu corpo. Eu falei, vai se exercitar, rapaz. Vai se exercitar. Aí dei um nome de um amigo meu, para ele, um doutor amigo meu, eu falei, procura ele, que ele vai te ajudar, porque eu estou vendo que festa já não tem, mas ele vai te ajudar. Agora está aí rindo, alegre, feliz, está com a saúde em alta, aquele diagnóstico que o médico deu para ele, o anterior, já não existe mais. Mas só que estava se deixando abalar, estava se deixando vencer. Não. Entre outras coisas, a covardia te tira do reino dos céus, Mas os covardes, olha aí, já começa logo de covardes. É o primeiro que aparece. Você não pode ser covarde, não. Os traidores, cuidado para não trair Jesus. Cuidado. Jesus confia em você. Você trai, porque você está interessado em outras coisas. Teu olho cresce, o diabo te ilude, ele te desvia para um outro lado. Cuidado. Você deu a tua palavra para ele, você não cumpre. Você está traindo Jesus. Você está traindo, eu tenho te ensinado. Você vê que é difícil eu partir para a oferta alçada. Quando Deus me toca, eu parto para a oferta alçada. Mas, normalmente, eu tenho te ensinado uma maneira qual é? De plantar para colher. Mas tenho te ensinado que mais do que trazer qualquer tipo de oferta, de dinheiro na igreja, irmão, é você honrar a palavra que você deu a Deus, porque voto é palavra empenhada. Mas quantas vezes a pessoa deu uma palavra para Deus e ela não cumpre? Uma coisa que às vezes é com Deus, esse mês, todo domingo eu vou na igreja. Aí aparece lá a comadre dela. Não é que a comadre apareceu em casa, pastor. Você não deu a tua palavra para mim? É isso que eu estou te ensinando. Há muito tempo. Você deu a tua palavra para Deus, Ele vai cobrar isso de você. É coisa séria a nossa palavra quando nós entregamos a Deus. Você não pode ser um traidor da tua palavra, da palavra de Deus. Você falou, se cumpre. Deus falou com você, você obedece. Você está compreendendo? Os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos. O que é um pecado nojento, pastor? Dá um exemplo de um pecado nojento. Irmão, ser maldizente é um pecado nojento.
Ficar atrás de pornografia é um pecado nojento. Cuidado. Cuidado com as ciladas que o diabo coloca. Cuidado com as armadilhas que ele coloca. Você acha que não tem nada demais, vai lá ver e acaba sendo surpreendido. Quem é de Deus não tem que chegar perto do pecado para ver como é. Não, comigo não tem problema não, só vou ver como que é. Você já caiu já. Você já caiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu devo me desviar, eu devo fugir do pecado. O diabo eu enfrento. Do pecado, eu saio correndo. Eu me desvio dele. É isso que Deus ensinou. Deus não mandou você enfrentar o pecado. Deus mandou você fugir dele. Deus mandou você enfrentar a Satanás, ao diabo. Ao pecado, não. Temos que abrir os olhos. Você está compreendendo? Temos que abrir os olhos. Pecados nojentos. Os assassinos. O assassino, você sabe, é aquele que tira a vida de alguém. Os imorais. Tem pessoa que é imoral. Ela é imoral no comportamento dela social. Ela é imoral no comportamento dela no que diz respeito aos negócios. Ela é imoral em relação às leis de Deus, às leis dos homens. Ela é uma pessoa imoral. Ela não tem moral. Uma pessoa imoral é uma pessoa que não tem moral. Está compreendendo? O caráter dela é um caráter corrompido. Nós temos que ter um caráter de Jesus. Nós temos que ter um caráter do Todo-Poderoso. Ele nunca mente. Ele nunca volta a palavra dele atrás. Ele nunca falha. Ele nunca nos abandona. Ele é fiel. Você está compreendendo? Sim ou não? Os que praticam a feitiçaria. Irmão, feitiçaria não é só aquilo que a gente vê por aí, não. O cara lá na encruzilhada, matando um cabrito, sacrificando uma criança no meio do mato. Feitiçaria não é só isso, não. Está cheio de crente feiticeiro. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. O que é uma pessoa rebelde? É uma pessoa desobediente, é uma pessoa que não ouve, é uma pessoa que não obedece. Ela sempre vai contra aquilo que você fala com ela. Às vezes é coisa boba aos olhos da pessoa. Poxa, eu estava com um amigo, ele estava dirigindo, eu estava do lado dele, e ele falando no telefone. Eu falando, amigo, o cara não fala no telefone, irmão. Não, eu só falei, rapaz, não pode, cara, falar no telefone, irmão. Dando mensagem, mandando mensagem, lendo mensagem. Eu falei, você está dirigindo. Daqui a pouco, bateu na mulher. Mas é rebelde, é um espírito rebelde, alguém que não ouve, alguém que não dá atenção. Uma coisa parece que é boba, mas só que não é. Você não ouviu que não pode? Você não sabe que não pode? Oxe, por que vai fazer? Por causa disso tem gente numa cadeira de roda, irmão. Não é brincadeira, não. Por causa disso tem gente numa cadeira de rodas. Foi pegar não sei o quê, de repente capotou o carro, quebrou a espinha, ficou numa cadeira, ficou paraplégico, irmão. Aí depois, meu Deus, não é Deus, é você. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Aí a pessoa rebelde, ela dá a oportunidade que o diabo quer. Eu estava falando com um amigo meu, ele estava lá com aquela cara assim de cachorro que caiu da mudança, sabe? Falei, você louve a Deus, era para você ficar aleijado, rapaz. Tudo por causa de rebeldia. Era para ficar aleijado. A vontade do diabo é que ele ficasse aleijado. Não ficou porque Deus não permitiu. Precisava de uma cirurgia, estava necrosando. Você sabe o que é necrosar, irmão? Estava apodrecendo o pé. Antes de apodrecer, Deus agiu, entrou em ação. A cirurgia foi feita. Irmão, nós temos que ter entendimento. Nós temos que ter entendimento. Tem coisas que nós não temos a necessidade de passar. Só passamos porque somos rebeldes, desobedientes, somos feiticeiros. Agora, não é só um problema aqui que nós vamos enfrentar. Podemos ter um problema eterno, hein? Por quê, pastor? É um pecado de morte. É um pecado que tira a pessoa do céu. Ser rebelde, ser desobediente. Não obedece o marido. Mas a mulher tem que obedecer ao marido. A Bíblia diz que tem como a Cristo. Como a Cristo. Essas mulheres, língua grande, bocuda, briguenta, rixosa. Você está arriscando perder a tua salvação, não é perder o marido, não.
É perder a salvação, porque você está desobedecendo a Deus antes de desobedecer o seu marido. Esse negócio de igualdade, de sexo, que mulher é igual ao homem, é para salvação. Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Mas essas feministas sem juízo aí, ficam enfiando um monte de minhoca na cabeça de um monte de mulher, e aí fica vendo a situação, como é que fica aí. Casamento e casamento acabando. Aquele cara que é um coitado na vida, se sente inferior, a mulher dele começa a ganhar mais do que ele fica com inveja da mulher. Irmão, se minha mulher tivesse ganhando mais que eu dava minhas contas tudo para ela pagar. Mas tudo para ela pagar. Ia pedindo para ela comprar um carro novo de presente para mim. Estou doido por um... Como é que era o Turbo 8 lá, irmã? Tigo. Estou doido por um Tigo. É 8? Quem quiser dar de presente, pode dar. Eu ia falar, bem, toma, 202 mil, tá? Toma, dá de presente pro maridinho, dá? Vou ficar com inveja da minha mulher, que ela está ganhando mais que eu. Eu tenho que apoiar minha mulher. Eu tenho que ajudar ela. Se precisar, vou trabalhar para ela. Agora, por que é que você se sente mais do que a tua mulher? Ou menos do que ela, inferior a ela? É ruim, hein? Se ela está ganhando mais, é bom, dá mais conta para pagar. Fala bem, fica com tudo que eu ganho também. Só me dá 2 mil para tomar café. Pronto. Deixa ela carregar o baú. Aí eu fiquei toda aí, porque eu não me sinto homem, pastor, porque a minha mulher ganha mais que eu. Você não devia se sentir homem não mesmo, não. Você devia se sentir um jumento, porque você é burro. Pô, louva a Deus que a tua mulher está ganhando mais que você, meu amigo. Agradeça a Deus por isso. É uma família. O que é meu é dela. O que é dela é meu. Somos uma só carne. Só que lá em casa não é assim não, pastor. Ela racha que o que é dela, o que é meu dela. Aí não pode. Aí não dá, aí tem que ser igual. Então, manda esse demônio embora da tua casa, da tua vida. Atrapalha o teu relacionamento com Deus e coloca em risco a tua salvação, mulher. E você também, marido. É coisa séria, gente. Para com esse negócio. Os adoradores de ídolos, cuidado. Idolatria é pecado de morte. Tanto de imagens como idolatria humana. Homem é homem, irmãos. Quando um cidadão chegou diante de Jesus, que estava na posição de homem, falou, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida? Ele fala, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Não tem homem bom, não. Dá honra quem tem honra? Aleluia. Tem pessoas que são fantásticas no que fazem. São habilidosas no que fazem. Alguns no esporte, outros no mundo jurídico. Eu fico vendo aí, às vezes, eu vejo cada promotor que eu falo, meu Deus, onde o cara conseguiu tirar uma tese dessa? Eu vejo cada advogado, eu falo, meu Deus, como é que consegue uma argumentação como essa? É algo extraordinário. Ótimo, aplaude o trabalho. Mas ídolo não. Ídolo não. Na música eu vejo que tem cidadão que fala, meu Deus, que dom, que talento, que coisa extraordinária. Mas ídolo não. Nem ídolo humano, nem imagem. Cuidado. Por quê, pastor? Pecado de morte, é pecado nojento. Todos os mentirosos. Cuidado, irmão. Seja verdadeiro sempre. Por quê, pastor? Por que você acha que está no plural? Porque há várias maneiras de mentir. A omissão é uma delas. Não, pastor, eu não menti, só não contei. Qual a diferença? O objetivo de uma omissão não é enganar, não é iludir? Então é mentira, irmão. Tudo aquilo que tem por objetivo iludir, enganar, é mentira. Irmão, é se ensina ou não, irmão. É ou não é. Não fique com meia palavras, não. Seja direto, seja verdadeiro. Tirai do meio de vós todo engano, todo fingimento. Seja verdadeiro. Pastor, vai ter gente que não vai gostar de mim. Fazer o quê? Fazer o quê? Se eu tiver que ser mentiroso para você gostar de mim, então você não vai gostar, irmão. Se eu tiver que ser falso para você gostar de mim, então você não vai gostar. Se eu tiver que contar alguma história para você gostar de mim, então você não vai gostar. Por quê, pastor? Porque eu sou pregador da verdade. Eu pertenço ao Espírito Santo de Deus. Eu não vou ficar contando história para você. Não vou ficar com meias palavras para você. Se tiver que falar, irmã, toma vergonha na cara, irmã, sai daqui, eu falo. Posso estar na tua casa. Por quê, pastor? Porque a verdade tem que ser dita. Porque só a verdade vai te salvar. Não adianta eu ficar te iludindo, contando historinha para você, você vai para o inferno.
Se você quer a salvação, se é o teu alvo, porque o meu alvo é a salvação, você tem que saber a verdade e pronto. É sim, sim, não, não. Você está entendendo? É coisa séria, gente. Não dá para ficar brincando de Jesus. Não seja mentiroso, nunca, não iluda, não engane, não trapaceie, não tenta mostrar uma coisa que você não é. É engano, é mentira. Hipocrisia é mentira, é engano. Não, você é o que você é. Não tente mostrar que você tem mais do que você tem, e nem menos do que você tem, porque tem gente que se esconde. Ela pode fazer algo e não faz, mas a Bíblia diz que aquele que pode fazer algo e não faz, comete pecado. E aquele que não pode, quer mostrar que pode. Porque o orgulhoso quer mostrar uma coisa que não é. Não, não permita. Nenhum tipo de mentiroso, tem cuidado. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda. Por que segunda? Teve a primeira. Qual foi a primeira morte? Vamos ver se você está aprendendo. Qual foi a primeira morte? O pecado de Adão. Foi a primeira morte. A segunda morte é eterna. A primeira morte não é eterna, pastor? Não, acho que não. Por meio de Cristo você reverte isso. Por meio do último Adão. Pelo primeiro Adão entrou o pecado. Pelo último Adão superabundou a graça. Por meio de Cristo isso é reversível. Não é eterno, é reversível. Ainda há chance para você. Se torna irreversível, se torna eterno, se você fechar os olhos longe de Jesus. Aí se torna irreversível, se torna eterno. Você vai experimentar a segunda morte. Nós, a humanidade, experimentamos a primeira por meio de Adão. Mas por meio de Cristo isso foi revertido. Agora, se você não quiser e não andar com Cristo, não permanecer na verdade, aí morrer longe da palavra, longe da luz, aí se torna irreversível. Aí se torna a segunda morte, aí é eterna. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então vigia, né, gente? Tem que vigiar. Tem que cuidar do seu corpo. Eu estava pensando um pastor, não posso falar que é amigo. Eu seria hipócrita. Não era meu amigo. Era um pastor que trabalhou na minha região, era um colega de ministério. E era um colega de ministério distante. Não era um colega de ministério próximo. Por quê, pastor? Porque há colegas de ministério que eu tenho que são próximos. E há aqueles que são amigos. Você está compreendendo? São categorias diferentes, todos têm a sua importância, mas são categorias diferentes. E ele foi para algum lugar na segunda-feira. Agora fez uma semana. Essa segunda-feira fez uma semana. Foi na segunda-feira passada. Ele foi para algum lugar, tipo 7 horas da noite, eu não sei, na segunda-feira. Não tenho ideia, talvez mercado, sei lá. Foi para algum lugar. No que ele foi para esse lugar, furou o pneu. Deve ter ficado nervoso porque furou o pneu. Às vezes a pessoa fica nervosa. Você está entendendo? Aí, quer dizer, aí foi trocar o pneu. No esforço que foi fazer, deu um infarto. Foram socorrer, reanimaram, deu um segundo infarto, morreu. Mas por quê? Não vou julgar. Mas tem muitas pessoas que não é para morrer. Não está na hora dela. Só que ela não cuida do corpo. E qualquer tipo de ataque que ela sofre, o corpo não tem estrutura e morre. Não tem estrutura e morre. Tinha um obreiro, ele ainda está vivo. Rapaz, é um senhorzinho, estou tentando lembrar o nome dele, lá de Piracicaba, da região de Piracicaba. Ele já deve estar com, obreiro, hein? Já deve estar com uns 900 anos. Não morre. Não morre. Mas por quê? Ué, levou a sério a vida dele, irmão. Irmão, se cuida, irmão. Se cuida. Faça exercício. Mas não começa agora a colocar o exercício em cima de Deus, não, né? Não, eu não posso porque eu vou fazer exercício amanhã, então não dá para me fazer um jejum. Não, para aí. As coisas de Deus têm que ser a base aonde você, resolve tudo. As coisas de Deus não pode ser algo que, se der eu faço, não. É prioridade. Jejum, oração, leitura bíblica, vir na casa de Deus tem que ser prioridade. Você está entendendo? O resto é consequência. As pessoas elas têm um negócio de que, primeiro, não, se eu vou trabalhar, se der, eu vou na igreja. Eu tenho que trabalhar, se der, eu vou orar. Um amigo meu falou, pastor, não sei o quê, o senhor vai fazer a reunião segunda-feira, é longe. Eu falei, se vira. Não, mas eu falei, se vira, amigo. Nem começou, já está colocando obstáculo amanhã, quando tiver um obstáculo de verdade. Irmão, eu estava eu e minha esposa viajando esses dias, que passou. Esses dias que eu falo já faz uns dias já. Eu estou passando por um trevo, eu e ela.
de uma cidade chamada Catiguá. Eu tenho carro desde os 18 anos. Eu comecei a trabalhar com um pastor que ele não deixava eu usar meu carro. Ele falava, não. Mas pastor, não, vai de ônibus. Irmão, só que o ônibus não chegava na cidade. Eu descia no trevo, debaixo do pontilhão, subia a pé. Para chegar na cidade, tinha mais uns 4, 5 quilômetros para chegar na cidade. E como é que você fazia? Ia correndo e ia a pé. E para vir embora, pastor? Quando eu conseguia uma carona, conseguia chegar para pegar o ônibus na estrada. Se não, dormia na rodoviária. Tinha carro. De carro, para você ter a ideia, Catiguá, a São José do Rio Preto, me ajuda, Jesus, 15, 20 minutos de carro. Por quê, pastor? 30 quilômetros, 35 quilômetros. 30. Meu irmão, ele já me ajudou. Então, é perto. Ou seja, facilitaria a minha vida. Facilitaria a obra de Deus. Mas ele não queria. E aí, pastor, obedecia. Eu podia catar o carro e ele não ia saber. Ele não ia saber. Parava longe lá do local, coisa de 3, 4 quarteirões, vinha a pé para chegar no local. Tem tantas maneiras de fazer, só que os olhos do Senhor estão sobre nós, o enganador, o mentiroso. Não vai. Irmão, não tem que ter obstáculo para nada. Volta lá em Provérbios 24:10. Irmão, você não pode ser frouxo. Põe no teu coração, eu não posso ser frouxo. Você não pode ser frouxo. Eu não estou atrás de problema, mas se ele surgir, eu vou atropelar ele. Vou atropelar ele. Ele não vai me vencer. Por quê? Porque maior o que está em mim do que aquele que está vindo contra mim. Você está compreendendo, sim ou não? Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, por quê? Porque vai ter o dia da angústia. Como vai ter o dia da maravilha, da glória, da alegria, da felicidade. Mas enquanto estiver aqui, teremos aflições. Vai ter o dia da angústia. A tua força será pequena. Se mostre valente, irmão. Lá em Josué, capítulo 14, versículo 9, tem uma declaração assim que eu acho extraordinária. Quer ver? Preste atenção. Então, quem está fazendo essa narrativa aqui é um homem chamado Caleb. É ele que está fazendo essa narrativa. Só para você não perder aí, não ficar sem entendimento aí. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu. Irmão, tem que perseverar. Você tem que batalhar pela tua fé. Você tem que perseverar em seguir a Deus. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que quando a dificuldade surge, quando o gigante aparece, quando o problema aparece, ela recua, ela é covarde, ela se mostra frouxa, ela desanima, ela se entrega na batalha. Não. Irmão, olha o versículo seguinte, olha o 10. Eu vou ler essa declaração aqui, eu vou explicar. Agora, eis que o Senhor me conservou em... Por que ele falou isso? Eis que o Senhor me conservou em vida. Primeiro, irmão, de uma maneira natural, teológica, para você compreender. Irmão, todo aquele povo que saiu do Egito, eram mais de 3 milhões de pessoas. Não era pouca coisa, não. Eram mais de 3 milhões de pessoas. Morreu todo mundo. Todo mundo, pastor, todo mundo morreu. Nenhum deles entrou na terra. Só os filhos que entraram. Nenhum entrou. Todos que receberam a promessa, nenhum entrou na terra. Nem Moisés entrou. Você está compreendendo? Agora Deus conservou Caleb e Josué em vida. Por que ele conservou Caleb? Por que ele conservou Josué? Porque eles não temeram diante da dificuldade. Porque eles confiaram no que Deus falou. Porque eles permaneceram olhando para o que Deus falou. Enquanto alguém falava, não, a terra mana leite e mel é boa, mas tem gigante. As cidades são cercadas, o que será de nós? Ele olhou e falou, rapaz, tem gigante? Tem sim. As cidades são moradas? São sim. Mas Deus está conosco. Nós fatiaremos eles e comeremos como se fosse pão. Vamos destruí-los.
Por quê? Porque Deus está conosco. Então eles batalharam pela fé. Eles confiaram na promessa, confiaram na palavra. Não foi uma dificuldade que os fez desviar os olhos de Deus. E tem pessoas que basta ter uma dificuldade, que ela desvia os olhos de Deus. Ela desvia os olhos da palavra, ela desvia os olhos da promessa, ela não batalha pela fé dela, ela é frouxa, ela se acovarda. A única maneira de você permanecer vivo, de você ter a vida preservada, de ter a vida preservada em você, é permanecendo na palavra. É Deus quem preserva, é Deus quem conserva a pessoa viva. Saiu da palavra, a morte se apodera de você. Permaneceu na palavra, a vida ela é conservada em você. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Presta atenção nisso. Como disse, 45 anos agora. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos. Irmão, quando ele recebeu a promessa, através da boca de Moisés, a promessa que Deus deu a eles, de levar eles a uma terra que mana leite e mel, levar eles a uma terra boa, para viver com dignidade, para viver com a presença de Deus, a terra chamada terra prometida. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmão, ele tinha 40 anos de idade quando ele recebeu essa promessa. Passou 45 anos. Ele não deixou que o tempo fosse inimigo dele. Ele não deixou. Tem gente que, porque não aconteceu, porque está demorando aos olhos dela, ela está se abatendo, ela está se distanciando, a força está acabando, a vida está esvaindo, está indo embora, ela está morrendo. Ele permaneceu na palavra. Então Deus conservou a vida nele. É a única maneira de você ter a vida em você, é permanecendo na palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É a única maneira. É a única maneira. Se você não mantiver os seus olhos da palavra, se você não batalhar pela tua fé, se você não continuar firme, meu irmão, perseverante na promessa, a vida vai embora. Se você permanecer, meu irmão, você vai experimentar o que ele experimentou. O que, pastor? O cumprimento da promessa. Porque era sobre isso que ele estava falando agora. Ele falou, passou 45 anos. Eu estou com 85 anos agora. Mas olha o versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Moisés me deu uma missão. E eu estava com um ânimo, com uma vontade, com uma garra, com uma gana, com uma força. Passou 45 anos, nada mudou. Tem pessoa que quando começou a servir a Deus, participava de tudo quanto é vigília. Dobrava o joelho no chão, não importava o tipo de roupa. Irmão, ajudava a igreja. Se precisasse evangelizar, evangelizava. Se precisasse visitar, visitava. Se precisasse socorrer, socorria. Hoje, vem numa reunião domingo de manhã, desaparece, não pergunta se pode participar do evangelismo, não pergunta se precisa ajuda para a reunião da noite. Não. Eu tenho que descansar. Quando você morrer, você descansa. Agora é hora de batalha, agora é hora de conquista, agora é hora de tomar posse da bênção, agora é hora de conquistar as promessas. Você está aí, abatido, desanimado, murmurando, reclamando, chorando, com dó de si mesmo? Você sabe por quê? Porque a vida se esvaindo de você. Por quê? Você tirou os teus olhos da promessa. Você deixou o tempo te abater. Você deixou o tempo te desanimar. Caleb não deixou. Ele não deixou. 45 anos havia se passado desde quando ele saiu de Cades Barneia. Ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. O qual a minha força, então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Irmão, eu, Antônio Bosta Silva Júnior, eu não sei por quantas vezes eu tive que recomeçar meu ministério. Eu comecei em 1987. Em 1992 eu era pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus oficialmente. Em 1995 eu era líder
em regional. Irmão, comecei a crescer. Me tornei, naturalmente falando, uma estrela do ministério. Uma das estrelas do ministério. Um dos maiores pastores do ministério. De repente, eu estava sem nada. Tive que começar do zero. Tornar a provar o meu valor. E aí, pastor? E aí que eu continuo com a mesma força, com o mesmo ânimo, com a mesma vontade de vencer, de colocar o meu inimigo subjugado debaixo dos meus pés, do dia que eu comecei como obreiro. Nada mudou. Por quê, pastor? Porque eu sirvo a um Deus que é vivo e tem me preservado em vida. Por quê, pastor? Porque é por meio da palavra dele que a vida permanece em nós. Fica na palavra. Não olhe para nada. Não olhe para um homem, não olhe para a situação, não olhe para nada. Mantenha os seus olhos fixos na promessa. Persevere, batalhe pela tua fé e tome posse das bênçãos. E aceite qualquer desafio que for colocado diante de você. Não fuja, não. Por quê? Jesus não fugiu. Não lembra, não? A Bíblia diz que ele estava em agonia. Ele estava em agonia. Aí ele faz uma pergunta retórica. A pergunta que ele faz é essa: e agora? O que eu vou fazer? Pedir para que o Pai me livre? Sendo que foi para esse momento que eu vim? Não se acovardou diante do desafio. Não se acovardou diante da batalha. Não se acovarde. Não se acovarde. Olha lá. Olha lá. João Evangelho, capítulo 2, versículo 27. Jesus continuou. Ele fez uma pergunta retórica para ele mesmo. Jesus continuou. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim? Vou me acovardar agora por causa da dor? Vou me acovardar agora por causa da dificuldade? Vou me acovardar agora por causa do momento? Vou nada. Vou enfrentar o que tiver que enfrentar e vou tomar posse da bênção e vou fatiar o meu inimigo como se fosse um pedaço de pão e vou destruí-lo totalmente. Mas a vitória eu vou tomar, porque é meu direito ter a vitória, por meio de Cristo Jesus. Não seja covarde. Mas pastor, sabe, eu estou sofrendo tanto. Enfrenta o demônio do sofrimento. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Enfrente o diabo. E ele vai fugir de você. Não retroceda. Não retroceda. Não retroceda. Amém? Tiago 4,7. Que Deus fale mais em seu coração. Quero fazer uma oração por você. Você que está em casa, forte abraço. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.